No vídeo de hoje, nós vamos falar algo que causa muito constrangimento na vida cotidiana das pessoas, que são os flatos e também conhecidos como pum. Vem comigo para a gente poder desmistificar um pouquinho sobre esse assunto e entender como que a gente pode melhorar isso na sua vida. Os flatos ou puns, eles podem causar dor abdominal e muito constrangimento. E é importante que todo mundo saiba que todo mundo libera. Não existe ninguém no mundo, inclusive os animais, vão liberar pum também. Os flatos e os puns, eles são compostos por nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono, hidrogênio e metano. E esses gases, esses elementos, eles vão gerar em torno de 90% dos puns. Mas não são eles que causam o mau cheiro que os puns têm. Eles são inodoros. O restante dos elementos que vão formar o pum ou os flatos é que tem o cheiro, e principalmente o sulfeto de hidrogênio. É esse que causa o odor, que muitas vezes os pacientes vêm no consultório e falam: doutora, o meu pum tem cheiro de ovo podre. É por conta desse hidrogênio, do sulfeto de hidrogênio, que é liberado. Por isso, muitas vezes, o paciente pode ter flatulência sem odor. Em média, uma pessoa pode eliminar de 5 a 20 flatos ao dia. E quais são as causas das flatulências? A primeira que a gente vai conversar é a aerofagia, depois nós vamos falar da fermentação dos alimentos e depois sobre as verminoses. A aerofagia é quando o paciente ele tem, às vezes, um trabalho que ele fala muito e ele engole o ar, tem uma respiração bucal, ou ele mastiga muito chiclete ou fumo. A verminose também pode provocar flatulência, porque os vermes podem consumir também os alimentos dos quais ainda não estão digeridos e provocar mais gases na hora da quebra, dos alimentos e da sua fermentação. O mais comum que a gente vê é a fermentação dos alimentos, principalmente dos carboidratos e proteínas. Lembrando que o enxofre vem das proteínas, por isso se você é um paciente que come muita carne, muito ovo ou algumas fibras que têm proteína, você vai ter mais formação de enxofre e por isso o seu pum vai ter mais odor. A maioria do gás liberado, da fermentação, ela ocorre quando a quebra dos alimentos em nutrientes, principalmente no intestino e não no estômago. E aí acabam sendo fermentados pelas bactérias. Os alimentos que mais causam flatos são repolho, leite, queijo, ovo, couve, brócolis, cebola, bebidas gaseificadas, ovos, batata, melancias e dentre outros. Nós aqui da Clínica Andrade, quando o paciente vem para uma consulta, todo paciente em sua primeira consulta, ele sai da clínica com um papel de orientação, beber mais água, comer mais fibra, quais são os alimentos que soltam o intestino, quais são os alimentos que são mais ricos em fibra solúvel e insolúvel. E dentro dessa folha, dessa orientação, os pacientes recebem também quais são os alimentos que provocam mais gases, para eles evitarem a flatulência, porque isso é uma queixa muito comum no consultório, para que ele possa se organizar e começar a avaliar dentro da alimentação dele quais são os alimentos que ele come e tem mais eliminação de flatos, tá? Sempre é bom lembrar que os alimentos que causam flatulência em um tipo de pessoa pode não causar em outro. Por quê? Porque a flora bacteriana intestinal nas pessoas, elas são diferentes. E a flatulência está relacionada a isso. Não é a fermentação dos alimentos no intestino pelas bactérias, então a bactéria de um paciente pode ser diferente do outro. Por isso, a gente não consegue determinar realmente qual tipo de alimento vai causar mais flatulência num paciente e em outro. Porque, igual eu falei, você pode ingerir um alimento que em você não causa muita flatulência, mas em outro paciente pode causar. Então, a gente, quando orienta o paciente em relação aos tipos de alimentos que vão causar mais flatos, a gente fala de uma forma geral, tá? Mas não especificamente ela vai causar em você ou vai causar no outro paciente também. O que você pode fazer para melhorar a flatulência no seu dia a dia? Evitar a ingestão de leguminosas, observar, e pesquisar, procurar um especialista para ver se você não tem intolerância à lactose, a glúten, se você não tem o supercrescimento bacteriano, evitar a ingestão de massa, bolo, pão e açúcares, que são muito formadores de gases. Em alguns pacientes, eles referem que ao ingerir os adoçantes à base de sorbitol e frutose, eles têm mais predisposição a formar gases.
Nas refeições, evitar ficar conversando muito, mastigar bem os alimentos, né, para que eles possam ser digeridos no estômago e ao chegar no intestino não faça digestão, né, e sim só a absorção dos alimentos. Prefira alimentos ricos em fibras para aumentar o trânsito do intestino. Lembrando que os pacientes com constipação têm a passagem do bolo fecal pelo cólon mais lento e isso aumenta a fermentação e aumenta também a formação dos cólicos. Também observar e fazer uma caderneta. Nessas anotações, você vai colocar quais os alimentos que você tem observado, que quando come, você tem mais flatulência. Isso vai te ajudar a organizar e evitar que você coma com maior frequência esses tipos de alimentos. Lembrar que caminhar sempre é muito bom, mas quando você caminha, você aumenta o trânsito intestinal, você tem mais facilidade para evacuar, diminuindo a constipação e ajudando, né, nos movimentos peristálticos, a evacuação e a eliminação dos flatos. Quando que eu devo me preocupar, doutora Esther, com os flatos? Quando você tiver perda de peso, perda de apetite, alteração do hábito intestinal, ou diarreia, ou constipação, sendo que você não tinha o hábito intestinal desta forma, anemia, dor abdominal é importante e sangramento nas fezes. Quando você tiver essas alterações, é importante você procurar um especialista e ser avaliado corretamente. Se você curtiu esse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos que têm essa queixa ou que sempre comentam com você, que não viaja, que tem desconforto, porque tem vergonha. Compartilhe com eles e escreva aqui as suas dúvidas e quais temas vocês querem que a gente aborde aqui na nossa página.